Cristo, nós queremos agradecer a Deus por essa manhã. Nós vamos adorar o Senhor. Nós viemos aqui para adorar o Senhor, para prestar um culto de louvor e adoração, esse Deus Todo-Poderoso. Então você que está em casa, nós vamos estar gravando esses momentos de louvor e adoração, pregação da palavra de Deus. Convida todos aí na sua casa. Faz da tua casa uma igreja do Senhor. Você é a igreja do Senhor. O Senhor está aí na sua casa. Deixa a sua casa se encher da presença do Senhor. Levante-se. É a hora de adorar o Senhor. É hora de declarar os feitos do Senhor. Aqui em Isaías 12, a partir do versículo 3, diz assim: vós com alegria tirareis da água das fontes da salvação. Direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai-o. Os povos, relembrai todos os seus tornai manifestos os seus feitos, e relembrai que é excelso o seu amor. Cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto, toda a terra exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Grande é o nosso Deus no nosso meio. Grande é o Senhor aí na sua vida, na sua casa. Todos vocês, vamos adorar o Senhor nesses momentos, que cada um de nós sinta saudade da presença de Deus. Sintamos saudade de estarmos congregando a esse Deus Todo-Poderoso que nos ordena a congregar. São momentos difíceis, mas nós temos um Deus Todo-Poderoso. Lembre-se dos manifestos do Senhor. Lembre-se daqueles que impediram que o povo de Deus o louvasse. Nós queremos orar nessa manhã, Deus, te agradecer, primeiro pela tua presença no nosso meio. Senhor, nós te agradecemos porque os teus feitos são manifestos de geração em geração. E nós queremos, Deus, nessa manhã, manifestar a tua glória nesse lugar, através dos louvores que é para ti, através, Deus, da tua presença no nosso meio. No nome de Jesus, nós colocamos todas as coisas diante do teu altar. Colocamos, Deus, esses dias difíceis diante do teu altar, sabendo que o Senhor está no trono, que o Senhor tem o controle de todas as coisas, que tu és Deus de geração em geração, que o teu nome será glorificado. Em nome de Jesus, queremos colocar os governantes do nosso país diante do teu altar. Que o Senhor os abençoe com graça, com sabedoria. Que o Senhor dê a eles, em nome de Jesus, temor a ti, conhecimento dos teus feitos e dos teus manifestos que estão aí, Deus, que está aí o teu poder e a tua autoridade. Que o Senhor abençoe cada autoridade constituída por ti no nosso país, no nosso estado e no nosso município. Nós te adoramos. Levanta, povo de Deus, vamos adorar. Você que está em casa, é hora de culto ao Senhor. Se prepara para isso. Separa essa manhã, onde nós vamos estar adorando ao Senhor. Você que está em casa, sua casa, nesse momento ela é a sua igreja. Você adore ao Senhor. Deixa que os vizinhos percebam os manifestos de Deus a começar aí na sua casa. Vamos adorar o Senhor, declarar que Ele é o nosso respirar. Nós ficamos perdidos sem adorar esse Deus, sem a presença desse Deus na nossa vida. Vamos adorar o Senhor. Este é o meu respirar.
Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão, Jesus. Jesus, tu és meu pão. Tua vontade feita em mim. Adora o Senhor. E eu nada sou sem ti, Jesus. E perdida estou sem ti, Jesus. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão, Jesus. Jesus, tu és meu pão. Tua vontade feita em mim. Adora o Senhor. E eu nada sou sem ti, Jesus. E perdida estou sem ti, perdida. E eu nada sou sem ti, Jesus. Senhor, em nome de Jesus nós te adoramos, nós te louvamos, nós te glorificamos pelo que tu és, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que salva, o Deus que santifica, o Deus que perdoa os pecados. Tu és o pão que desceu do céu para alimentar aquele que está faminto pela presença de Deus. Senhor, nesta manhã nós estamos famintos pela tua presença, pela tua graça nas nossas vidas. Senhor, nós queremos nos entregar diante de ti, clamar que o Senhor Deus venha curar a humanidade, que o Senhor Deus venha a curar o teu povo, Senhor, curar o teu povo do pecado, curar o teu povo, Deus, desse vírus de querer cada dia mais, Deus, estar isolados. Nós queremos, Deus, respeitar todos esses momentos, mas nós queremos dizer que nós estamos aqui, Deus, para te adorar. Nós queremos, Senhor, estar congregando, mas com todos os cuidados, porque é o nosso Deus que é zeloso, Deus que cuida de todas as coisas. Nós abençoamos todas as pessoas que estão nos assistindo nessa manhã. Você que vai estar
acompanhando esse culto a partir das 18 horas, nós ordenamos a bênção do Senhor na sua vida. A igreja do Senhor, quando está reunida, o Senhor ordena a bênção em meio ao seu povo. Então, a igreja do Senhor, investida da autoridade do Senhor, ordena a bênção aqui no nosso meio, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, no seu salário, em todas as coisas. Nós abençoamos, nós ordenamos a bênção do Senhor na sua saúde. Que o Senhor visite cada família nesse momento com teu consolo, com a tua graça. Que o Senhor visite as famílias, as pessoas do nosso país que perderam seus entes queridos no mundo. Que o Senhor visite cada pessoa que está chorando, que está lamentando. Mas o Senhor é o Deus do consolo, é o Deus que conforta, é o Deus que cuida, é o Deus que sara. Por isso, Senhor, visita cada vida nessa manhã, visita cada vida nessa noite. Você que vai estar ouvindo e vendo essa transmissão à noite, que o Senhor esteja visitando a sua vida, derramando graça sobre graça na vida de cada um de vocês. Nós queremos continuar adorando ao Senhor, dizendo que nós louvaremos ao Senhor, não importa as circunstâncias, não importa. A circunstância é para adorar o Senhor. Não importa o que nós estamos presenciando, o que importa é que nós temos um Deus que vê todas as coisas. E é esse Deus que nós queremos adorar nessa manhã. Amém. Vamos adorar o Senhor. Vamos começar de novo, né? Nós estamos todos juntos, é a igreja do Senhor. Nós vamos estar iniciando mais uma vez para começarmos esse louvor para a honra e glória do Senhor. Nós agradecemos a presença de todos, nós agradecemos o grupo de louvor que está aqui, os irmãos que se doaram para estar aqui nessa manhã. Nós louvamos a vida de cada um. Que o Senhor derrame bênçãos sem medidas, que o Senhor multiplique os talentos de todos aqueles que têm se envolvido, que estão comprometidos contigo, Senhor. Nós te adoramos, Deus, nessa manhã. Nós queremos te louvar, não importa as circunstâncias. Vamos adorar o Senhor. Perto quer estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Só resta adorar o Senhor. Tudo que há em mim, eu quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Louve o Senhor. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei.
Você quer estar perto dele? A hora da angústia, quer estar perto do Senhor. Declare, diga para ele, faça desse louvor a sua oração, a sua declaração de dependência ao Senhor. Durante esses dias de aflição, dias de angústia, mas o povo do Senhor tem esperança, o povo do Senhor tem graça, o povo do Senhor tem alegria, porque a nossa esperança é o Senhor, é Ele que nós adoramos, é a Ele que nós estamos aqui para prestar cultos de louvor e adoração. Vamos do início. Perto quer estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, eu quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Louve ao Senhor, adore. Amém. Te louvarei. Adore da sua casa, adora ao Senhor, declara bem alto. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Aleluia. Te louvarei. Adora ao Senhor, declare. Não importam as circunstâncias, adorarei só a ti, Jesus, somente a ti, Jesus, somente a ti, só a ti, Senhor, um Deus Todo-Poderoso que nos chama de amigo, o Deus Todo-Poderoso que nos chama de filhos, o Deus Todo-Poderoso que nos faz co-herdeiros, que Jesus nos chama irmãos, pela graça, pela salvação. Esse louvor continua declarando que não importa as circunstâncias. Abacuque também se encontrava em meio às circunstâncias semelhantes à nossa, onde tudo estava dando errado, aonde a angústia, aonde a falta de alimento, a falta de amor, a falta de entendimento na palavra do Senhor, a importância dada ao Deus Todo-Poderoso. Abacuque se encontrava. Parecia os nossos dias hoje, mas Abacuque conclui o seu livro, a sua meditação dizendo: não importa se não tiver gado, se não tiver ovelhas no aprisco, se não tiver alimento, se não fruto da oliveira, se ele não florescer, não importa. Todavia, eu me alegrarei no Senhor. Essa deve ser a nossa oração. Você que está em casa, diga oh, glória a Deus. Aleluias. Porque todavia, eu me alegrarei no Senhor. Ele é o Deus da nossa salvação. Não importa as dificuldades, nós temos um Deus que está nos aguardando, a igreja do Senhor. Lembre-se, não se apegue às coisas daqui. Aqui não é o lugar da igreja do Senhor. A nossa casa, ela é celestial, a nossa pátria é celestial. Então vamos adorar o Senhor, ainda que a figueira não floresça. Nós temos um Deus que não vai deixar
essa angústia nos matar. Não vai deixar o medo tomar conta do nosso ser, porque Ele é poderoso. Então vamos adorar o Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, controle ainda está na palma de suas mãos. De novo, eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, controle ainda está na palma de suas mãos. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Amém. Choro dura uma noite, choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Nós declaramos, Deus, nessa manhã, que Tu és a nossa esperança em meio a tudo isso. Nós olhamos para Ti, Senhor, e esquecemos desses momentos, porque Tu és o nosso refúgio, Tu és a nossa fortaleza. É para Ti que corremos no dia da angústia, não importa a circunstância. Tu é digno de ser adorado de geração em geração. E nós queremos, Senhor, ser a geração que proclama o Teu nome. Nós queremos ser a geração que arriscamos tudo por Ti, porque Tu és o Deus Todo-Poderoso. Nós queremos declarar que Tu estás aqui no nosso meio, que a Tua presença é real nesse lugar. Por isso nós Te adoramos,
Nós consagramos esse momento diante da tua presença. Aleluias. Glória ao Deus grande, ao Deus todo-poderoso. Aleluias. Amém. Nós consagramos esse momento ao Senhor, dando toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Você que está em casa nos assistindo, continua no mesmo espírito de adoração. Não deixa nada atrapalhar esse momento diante do Senhor. Separa essa manhã na sua casa, tem o altar do Senhor, porque Ele está aí sendo adorado. O Senhor habita em meio aos louvores. É a hora da adoração. Vem, a hora chegou de adorar o Senhor. A hora de estarmos juntos. Se alegre, deixe seus vizinhos ouvirem. Mesmo você não podendo estar congregando, você está adorando ao Senhor aí no seu lugar, na sua casa. Nós adoramos o Senhor aqui, no templo do Senhor, a casa do Senhor que Ele separou para que a igreja dele estivesse reunida adorando. Não importa as circunstâncias, nós estamos adorando ao Senhor. Vem, a hora chegou de adorar. Todo joelho vai se dobrar diante do Senhor, porque é um Deus grande, um Deus poderoso, o Deus que vai se levantar em meio a esse mundo, a essa humanidade, e vai mostrar quem Ele é, os poderes. E a igreja do Senhor tem a obrigação de falar da glória, dos manifestos de Deus aqui na terra. Nós somos a igreja do Senhor. Expressa adoração ao Senhor nesse momento. Aleluia. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dá a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher um tesouro maior terá. Vamos do início, não importa, expresse seu louvor ao Senhor. Nós hoje estamos fazendo o melhor que nós podemos, porque é para o Senhor. E você também está adorando ao Senhor. Dê o seu melhor para o Senhor. Não olhe as circunstâncias. Não espere aquele louvor perfeito. O louvor perfeito sai de dentro de cada adorador que o Senhor procura. Seja achado pelo Senhor como um verdadeiro adorador. Eu quero ser achada pelo Senhor como verdadeira adoradora, que o adore em espírito e em verdade, não importa as circunstâncias. Adore ao Senhor na sua casa, não importa como nós estamos cantando. O Senhor vai tirar do seu coração o seu louvor e vai tirar do meu coração o meu louvor. Vem, vem, esta é a hora da adoração. Vem, dá a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, Senhor, nós te adoramos, nós te declaramos. Toda língua confessará ao Senhor, todo
toda língua confesse ao Senhor nessa manhã que Ele é Senhor, que Ele é o nosso Salvador, que Ele é a nossa fortaleza. Em nome de Jesus, a igreja do Senhor, reunida nos lares, esteja adorando ao Senhor, esteja declarando quem é Deus. Você é a igreja do Senhor. Talvez o Senhor esteja usando esses momentos de angústia para mostrar à sua igreja quem Ele é, para mostrar à sua igreja que valor a igreja tem dado, o Deus Todo-Poderoso. Nós queremos nos apropriar da palavra do Senhor que diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera para o trabalhar de Deus na vida da sua igreja. Que o Senhor derrame um avivamento espiritual, um avivamento de valores, um avivamento de temor a Deus para a sua igreja. A alerta é para a igreja do Senhor. Alerta não é para o mundo. Quando Deus levantou Noé para alertar, não era para alertar só a ele e a sua família, era para alertar a humanidade do que ele iria fazer para chamar a atenção. Mas a humanidade não acordou, mas Noé acordou. Eram poucos, só eram 8. A Bíblia diz que só eram 8 diante de uma humanidade. Então a igreja do Senhor parece poucos, mas Deus vai usar os poucos para propagar os seus feitos, para mostrar para a humanidade quem é o Deus Todo-Poderoso através da sua igreja. Então você que está em casa, não fique acomodado. Adore ao Senhor, declare, aproveite esses dias para declarar a palavra do Senhor, para viver a palavra do Senhor. Nós, a igreja do Senhor, não vamos estar entretidos com as coisas do mundo, senão o Senhor vem e nós vamos ficar. A igreja do Senhor precisa estar atenta ao que o Senhor está enviando. A alerta do Senhor é alertando a sua igreja, para que a sua igreja seja luz, seja coluna. Deus não quer mais uma igreja do mesmo jeito. Ele sempre recomeça, e Ele recomeça com poucos. Que nós sejamos parte desses poucos. Que você que está aí na sua casa, que você que é a igreja do Senhor, sinta-se parte dos poucos que irão ser luz em meio às trevas, em meio a esses dias de dificuldade. A igreja do Senhor tem palavra de esperança, mas se nós ficarmos acomodados, amedrontados, nós não vamos ser luz e nem vamos fazer a diferença em meio a essa sociedade. Amém? Nós queremos, em nome de Jesus, abençoar a vida do pastor Carvalho, a vida de todos que estão envolvidos na tua obra. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê coragem, que o Senhor nos dê intrepidez, que o Senhor nos dê ousadia, que o Senhor faça de nós segundo a tua vontade, Deus. É em nome de Jesus que nós entregamos esse momento diante do teu altar, clamando cada vez mais pela tua presença, que o Senhor repreenda toda a investida do inimigo contra a tua igreja, porque a tua palavra diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor, e nós somos a igreja do Senhor reunida, e o Senhor está aqui a nos guardar, a nos proteger, a nos livrar de todo mal, e também na sua casa. Você é a igreja do Senhor e na sua casa, que o Senhor nos guarde, que o Senhor venha nos sustentar, em nome de Jesus. Amém. Pastor Carvalho. Bem, amados, e nós estamos contando então com muito vento, né? O vento não só passa as páginas da Bíblia, como também atrapalha aqui no microfone. Deixa eu tentar trocar então. Dá o teu aí. Trocar. Um instante, irmão.
Som. Oi, som. Amém, amados. Que dificuldade, hein? Assim mesmo, nós não somos técnicos em todas as áreas, né? E aí temos essas dificuldades. Quero convidar você, então, para fazermos uma reflexão hoje, aí no livro de 2 Crônicas. Abre aí, amado. Vamos observar aqui, né, algumas coisas. O vento já passou tudo aqui, deixa eu achar novamente. Nós vamos trabalhar o capítulo 20, mas para que você possa entender, eu vou fazer algumas leituras aqui no capítulo 17. Diz assim, o verso 1 do capítulo 17, Josafá, filho de Asa, foi o sucessor do rei Asa. E fortaleceu-se contra Israel, posicionou suas tropas em todas as cidades fortificadas de Judá, pôs guarnições em Judá e nas cidades de Efraim, que seu pai Asa tinha conquistado, né? E o Senhor esteve com ele, porque em seus primeiros anos, ele andou nos caminhos que seu predecessor Davi tinha seguido. Ele não consultou os Baalins, mas buscou Deus de seu pai e obedeceu aos seus mandamentos, e não imitou as práticas de Israel. E aí o Senhor firmou o reinado de Josafá, e todo Judá lhe trazia presentes, de maneira que teve grande riqueza e honra. Verso 6 do capítulo 17 diz que ele seguiu corajosamente os caminhos do Senhor, e além disso retirou de Judá os altares idólatras e os postes sagrados. Esse camarada aqui é o rei Josafá. Ele fez essas coisas, e eu acho bonito essa parte aqui que diz que corajosamente. Talvez essa seja a maior dificuldade nossa, amado, né? A minha, a sua. Nós vivemos, de fato, dias difíceis, e nos faltam, então, muitas vezes coragem, né, para enfrentarmos algumas dificuldades. Nos faltam coragem para entender que Deus tem poder para nos proteger, mas Ele não tem obrigação. Se Deus quiser nos livrar, nos livrará. Se não quiser, sofreremos o dano. E quem pode ser contra a mão do Senhor? Ninguém. Então, não adianta querer nadar contra essas coisas. Mas nós precisamos ter coragem para correr o risco e coragem para obedecer a Deus. E aí Josafá, então, era essa pessoa, esse homem destemido, né, que teve essa coragem aqui de enfrentar a situação contrária da época a qual ele herdou, porque o pai dele não havia sido um bom rei sobre a tribo de Judá, e aí as coisas então foram muito difíceis. Então, abra aí para o capítulo 20, né? Para o capítulo 20 de 2 Crônicas, né? E vamos ler aqui esse texto, a partir do verso 1. Né? Olha, depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. A pergunta aqui é, depois disso o quê? Né? O que foi que aconteceu? Ora, o rei de Israel havia chamado o rei Josafá para um compartilhar em família, né? Afinal de contas, eles tinham um certo parentesco, além de serem todos descendentes, né, de Abraão, Isaque e Jacó. Eles então tinham um relacionamento familiar mais forte. E aí o rei de Israel então convida Josafá para uma batalha. E na época um profeta disse para o rei de Israel: olha, Deus não vai te dar vitória. Pelo contrário, se você for para essa peleja, você vai morrer lá. Sabe o que foi que o rei de Israel fez? Josafá, vamos comigo para a batalha. Josafá disse, tá bom, eu vou. Aí o rei de Israel pensou em enganar Deus. Não sei se você já teve esse pensamento. Eu vou enganar Deus. Aí o rei de Israel disse, então o profeta, que eu não gosto dele, que eu já mandei prendê-lo porque ele só profetiza coisa ruim contra mim,
esse profeta disse que eu ia morrer na batalha. Aí os inimigos, diz o texto bíblico, os reis inimigos disseram assim: olha, soldados, não se preocupem com os soldados não, foquem apenas no rei de Israel, vocês vão pegá-lo. Esse é o X da questão. Parecia um jogo de xadrez, amado. O rei era a figura central a ser perseguida e morta. E aí o rei de Israel, pensando em enganar Deus, diz: Josafá, tu vai comigo, mas você fica com todos os seus paramentos reais e eu vou disfarçado no meio dos soldados para a batalha. E aí quando os inimigos viram Josafá, começaram a persegui-lo, porque viram, aquele é o rei. E aí quando se aproximaram o suficiente, né, Josafá clamou, o Senhor o livrou. Guarda isso. Diante de uma perseguição de todos os inimigos, o Senhor livrou Josafá. E o rei de Israel, que estava disfarçado no meio dos soldados, diz o texto, olha que providência divina, mano. Diz o texto que um soldado inimigo lançou a sua flecha de forma aleatória. E a flecha saiu. E a flecha achou de encontrar uma das brechas da armadura do soldado a qual o rei de Israel estava vestido. E o feriu. E ele disse então para o seu ajudante: me tira aqui da batalha porque eu estou ferido. E aí ele ficou o restante da batalha ferido, sem poder ser socorrido. E diz o texto que ao final da tarde, aquele rei morreu. E aí nós dizemos, terá sido coincidência? Ou será que quando Deus determina, de fato as coisas acontecem? Pois esse mesmo Deus que puniu o rei de Israel, porque ele era desobediente, porque ele não tinha um forte relacionamento com Deus, ele não buscava graça, ele não buscava obediência a Deus, esse rei, aos olhos dos homens, foi casualmente ferido e morto. E aquele que obedecia os mandamentos de Deus, que tinha coragem para correr riscos, aquele que mesmo tendo se envolvido com o rei de Israel, de forma não fraudulenta, nem por maldade, mas apenas julgou que pelo relacionamento familiar ele deveria honrar e ir para a batalha com o seu parente próximo, assim mesmo Deus foi com aquele homem e o livrou. Então foi depois dessas coisas ainda vai acontecer algo pior com relação a Josafá. É essa situação que eu vou falar para você. E talvez você tenha vivido momentos na sua vida do qual você diz, mas não é possível. 2020 já foi um ano terrível e depois disso, assim como diz o texto aqui do capítulo 20, ainda vem um ano 2021, que parece que estão repetindo as coisas e dizem alguns médicos, olha, não é uma segunda onda, é uma nova onda de um vírus muito mais potente, muito mais perigoso. É uma nova onda. Talvez eu e você, alguns estejam julgando, é o acaso. Não é acaso, amado. A mão do Senhor, com certeza, está sobre essas coisas. Talvez o rei de Israel pensou, foi o acaso. A flecha aleatória, se hoje tem bala perdida, naquela batalha foi uma flecha perdida, que achou de encontrar a brecha correta na armadura do rei e feri-lo de morte. Mas a Bíblia diz que o profeta havia profetizado. Nós precisamos entender, amados, que nós não somos servos de Deus, largados a um acaso. Nós continuamos sendo o povo de Deus, a igreja do Senhor, um povo chamado para anunciar as virtudes daquele que nos recrutou. Nós somos exército de Deus. E aí, onde já se viu exército não correr risco, amado? Onde já se viu exército viver eternamente entrincheirado? Infelizmente, o exército corre risco. Dentro do exército de Deus também morrem soldados fiéis. Mas é o risco que se corre. É o perigo que temos
mas é a coragem que precisamos enfrentar. Continuando a leitura, então, já que você entendeu o que é o depois disso, então, todos esses inimigos se reuniram aí em guerra contra Josafá. Verso 2 diz: então informaram o rei Josafá o seguinte: olha, abre aspas, um exército enorme vem contra ti de Edom. Já falei aqui a respeito da palavra Edom e de quem era Edom. E do outro lado do Mar Morto já estão em Azazon-Tamar, que é em Gede. Os inimigos ali então se reuniram, contra Josafá em uma grande multidão que estava chegando para atacá-lo. E qual era a consequência disso, amado? Olha, isso ia trazer um problema, sem dúvida, para o reino de Israel. Uma batalha perdida produzia mulheres escravas, filhos escravos, um país com a sua economia destruída e conquistada, saqueada pelo inimigo. Isso iria abalar não apenas economicamente a nação de Judá, mas ia abalar em todos os aspectos a nação de Judá, a nação a qual Josafá era líder e rei. Mas era um grande exército. Ia trazer grandes consequências essa batalha. Assim como hoje em dia nós vivemos talvez uma batalha que não conseguimos compreender, que não conseguimos enxergar, que talvez reputamos apenas como obra do acaso, mas é uma batalha real, na qual entendemos que todas as esferas do poder da nossa nação parecem estar corrompidas e muitas delas buscam os seus próprios interesses. Ninguém se preocupa de fato com a multiplicidade das pessoas individuais, com a polis que deveria ser a razão da política, mas cada um se preocupa com o seu partido, com a sua vantagem, com o seu proveito particular que ele pode tirar disso. O que vivemos são dias de consequência que de fato abala toda a nação. Não apenas pessoas morrem, mas pessoas estão sofrendo naquilo que não há remédio físico, é a doença da alma. Pessoas estão aflitas, pessoas estão medrosas, pessoas estão desesperadas, pessoas estão realmente buscando solução no suicídio. A dificuldade, sem dúvida, é enorme. E Josafá sabia que diante de todo aquele exército que se aproximava, qual era o grande risco e o grande perigo que a nação dele corria. Verso 3, alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Que bom, amado. O que foi que o rei disse? Estou alarmado, não sei o que fazer. Os inimigos são muito mais numerosos do que o meu próprio exército. Não há solução aos meus olhos. O que fazer quando nós não temos solução ao nosso alcance, amado? Eu e você passamos às vezes por situações assim. Não há o que fazer. Não há. E não havendo o que fazer, muitos caem no desespero. Eu me lembro de uma primeira reforma que fui fazer em minha casa. E aí, como péssimo administrador e, na época, marinheiro de primeira viagem na reforma da casa, não tinha experiência com isso. Glória estava com as crianças em Fortaleza e eu sozinho aqui no Crato, cuidando dessa reforma que era até pequena. E aí, quando à noite parei para tentar fazer uns cálculos, a única conclusão que eu tive foi: caramba, não tenho mais recurso para concluir a obra. E como é que vai ser se ela não terminou? E como é que eu vou trazer minha família de volta? E aí deu vontade de bater um desespero. E aí eu me preparo para dormir e abro a Bíblia aos meus olhos, como que casualmente, no Salmo 3. E aí ali dizia o texto assim: olha,
em paz me deito e logo pego no sono. E quando eu li aquilo mexeu com o meu interior. E eu disse: Senhor, não há solução aos meus olhos. Não tenho o que eu fazer. Então eu vou ter que me apegar com o teu versículo. Vou me deitar e vou dormir em paz. Não adianta eu ficar acordado à noite. Mas nós ficamos acordados, virando na cama de um lado para o outro, quando estamos de uma situação como estava o rei Josafá. Como estamos em uma situação no qual o nosso país e o mundo inteiro vive. E eu acho que nós ainda estamos em uma boa situação, a comparar com outros países. Eu deitei e dormi. E no outro dia, amado, minha mãe, que sempre foi um instrumento de Deus na minha vida, me deu uma oferta assim, amado, que foi o que precisava para concluir a obra. Tu acredita? Aleluia. Que coisa fantástica, amado. Então o rei Josafá estava assim, como talvez muitos de nós, alarmados, sem saber o que fazer. Mas o que é que ele faz? Ele vai consultar o Senhor, mas ele também, como líder, diz: nação, está todo mundo convocado, é ordem real, devemos fazer um jejum em todo o reino de Judá. E aí não era por opção religiosa, amado, era por ordem real. Se você faz parte desse reino, submeta-se e jejue buscando o Senhor, porque em nós não há solução. Se você é cristão, amado, busque solução para a sua vida no Senhor, que tem um reino preparado para mim e para você. Um reino que não é esse reino corrompido que nós vivemos, amados. Esse reino cheio de erros, cheio de egoísmos. Ele tem um reino de glória e de poder para mim e para a sua vida. Mas você tem medo de ir para lá, né? Ai, Senhor, não me mate, não. Eu morro de medo de ir para o céu. Deve ser isso. Verso 4: reuniu-se, pois, o povo, vindo de todas as cidades de Judá, para buscar a ajuda do Senhor. Parece os dias de hoje, amado. Igreja, vamos nos reunir, buscar e clamar ajuda a Deus. Não, eu não vou, não. O inimigo está à espreita, o risco é grande, eu temo o Senhor. Talvez alguns estejam consultando os seus postes ídolos. Josafá levantou-se na assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo. Diante de um problema assim, amado, de fato grande, aquele rei assumiu, ele reconheceu, perante todos os seus súditos, que não havia naquele líder capacidade para resolver o problema. O problema é real, o risco é iminente, não há em nós mesmos solução alguma. Nação, nós precisamos voltar-se para Deus, clamarmos a Deus. Mas quantas vezes nós queremos encontrar soluções em nós mesmos? Esquecemos daquele que tem poder para resolver toda coisa. Diante da situação, então, Josafá vai consultar Deus, vai fazer uma pergunta a Deus. E olha que coisa tremenda ele faz, amado. Ele faz isso com uma Bíblia aberta para que nós possamos entender. Vamos entender assim. Josafá tem os registros de Deus, do povo de Deus, os pergaminhos, a lei, a Torá, o Antigo Testamento, qualquer nome que você possa dar. Ele se apega a isso para orar ao Senhor, lembrando as promessas e os feitos de Deus. E quando ele vai consultar o Senhor, então, amado, ele começa assim no verso 6: e orou: Senhor Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que estás no céu? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a si.
Ele não está duvidando, amado. Ele está confirmando pela palavra. Deus, de fato não é tu que estás no céu, e não é tu que dominas sobre as nações, tu não és um Deus de verdade, não é tu que tem poder para fazer o inimigo recuar. Amados, não é Deus que tem o poder para destruir esse vírus. Não é Deus que tem o poder de restaurar a minha casa, a sua casa, a casa de todo aquele que estiver em situação de desespero, amado. Lendo então os textos bíblicos, ele começa no verso 7 a dizer assim, olha, não és tu, o nosso Deus, que expulsastes os habitantes dessa terra perante Israel, o teu povo, e deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão. É isso que ele não está lembrando um Deus esquecido, não, amado. Ele está mencionando aquilo que produz nele e no povo que ouve aquela assembleia argumentos de fé. Não é tu, Deus, não é tu, Deus, que expulsou todos os habitantes dessa terra e deu ao teu amigo Abraão. Ele está citando aqui acontecimentos do passado, amado, com isso. Ele está falando coisas que estão escritas lá em Êxodo 22, em Deuteronômio 6, 23, em Juízes 1, 13, Isaías 41, 8. Todos dizem respeito a esses feitos de Deus. Aí o verso 8 continua. Eles, esses inimigos, têm habitado, o teu povo aqui, eles é o teu povo. Eles a têm habitado e nela construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo, se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja peste, seja fome, nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e salvarás. Amado, o que é que ele está fazendo aqui? Aquele texto no qual Salomão concluiu o tempo, ora ao Senhor, e o Senhor respondeu e diz, olha, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, então do céu eu ouvirei, responderei e sararei a sua terra. É isso que ele está lembrando aqui, amado. Um registro que está no capítulo 8 de Reis, lá do 37 ao 39, e ele está lembrando, Senhor, se estivermos em angústia, tu nos ouvirás e nos salvarás. A quem você tem buscado quando está em angústia, amado? Verso 10. Mas agora aí estão os amonitas, os habitantes dos montes de Seir, cujos territórios tu não permitistes que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. O que é que ele argumenta aqui, amado? Nós te obedecemos, Deus. Esse povo subsiste porque nós te obedecemos. Tu nos proibiu de levantarmos a mão contra eles e nós passamos ali em paz. Verso 11, vê agora como é que eles estão nos retribuindo ao virem expulsar-nos da terra que tu nos deste por herança. Josafá está mencionando mais uma parte que está em Deuteronômio 2, do 4 a 19, lembrando a ele e ao povo, argumentando diante de Deus. Deus, tu nos ordenou que passássemos em paz pelo território deles e que não mexêssemos com ele. E nós obedecemos. Verso 12. Nosso Deus não irá, nosso Deus, não irá tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem contra nós, que vem nos atacar. Olha que coisa interessante. Não sabemos o que fazer. Dois reconhecimentos importantes para mim e para você, mano. Primeira coisa, não temos força diante da situação.
Segunda coisa, não sabemos o que fazer. Senhor, e agora? Não temos força. Não sabemos o que fazer. O mundo todo está de cabeça para baixo. E aí começamos a ouvir talvez mensagens que nos causam cada vez mais pavor, notícias que nos aterrorizam. Nosso mundo está tão sem ordem, tão sem hierarquia, que até mesmo as leis são confusas. Escuta, mas sempre não houve uma hierarquia? Sempre não houve uma lei maior e uma instituição maior, e agora nós confundimos instituição com instrumento, confundimos os poderes, ninguém sabe mais nada, e caiu no âmbito do reconhecimento ou do valor pessoal. O que é que alguém com poder de achar alguma coisa vai dizer? E quem disse que esse alguém suficientemente tem discernimento para o que é certo e o que é errado? Essa é a questão. E quem disse que nós, muito menos, temos argumento suficiente para dizermos o que é certo e o que é errado? A única coisa que sabemos que é certo, amado, é que nós jamais podemos deixar de buscar a adoração e recurso no nosso Deus. É a única coisa que a gente sabe. É a única coisa que nós precisamos fazer. O resto tudo é achismo. Por isso que muitos vão argumentar, ainda que o seu argumento seja incoerente com as suas próprias atitudes, ainda que o seu argumento não tenha nenhum embasamento de conhecimento legal sobre a coisa. O que nós precisamos é reconhecer: não temos força, não sabemos o que fazer. E aí o que é que faremos? O que é que Josafá está mandando o povo fazer, amado? Mas os nossos olhos se voltam para ti. Todos os homens de Judá, com as suas mulheres e os seus filhos, até os de colo, estavam ali em pé diante do Senhor. Imagina aí, amado. Toda uma nação em pé diante do Senhor, clamando, dizendo: não sabemos o que fazer, olhamos para ti, confiamos em ti, porque o perigo é imenso. E nós vivemos dias iguais, de um imenso perigo, de risco para as nossas vidas, para os nossos familiares, para as pessoas do nosso convívio. Nós também não sabemos o que fazer, nós também não compreendemos, nós também não temos força, mas nós não somos capazes de estarmos de pé diante do Senhor. Não somos capazes de buscarmos o Senhor como sendo a solução. Mas eu busco na minha casa. Eu estou imaginando como é na sua casa. Talvez sentado num sofá de pernas para cima, com um excelente travesseiro sobre a cabeça, bocejando aleluia aqui e acolá, talvez, né? Não parece esse povo reconhecendo que o perigo é imenso, que o pavor se aproxima, que as consequências serão terríveis, e que a única alternativa que eles têm é ficarem de pé diante do Senhor, sem área coberta, sem lugar para sentar, sem ar-condicionado, sem conforto, sem água para beber, simplesmente de pé diante do Senhor, dizendo: Senhor, estamos aqui aflitos e desesperados, sem sabermos o que fazer, mas olhamos e buscamos socorro em Ti. É a única alternativa que temos, amado. Você percebe então como é que Josafá está clamando, argumentando os feitos de Deus? Percebe que ele usa de estratégias de defesa, proclamando um jejum, convocando uma assembleia. É isso que ele está fazendo, né? Quantas vezes você já tem clamado a Deus por isso, amado? Quantas vezes, cristão, você tem jejuado, você tem orado, você tem clamado, buscado ao Senhor? Talvez
o seu Face, né? Talvez o seu Instagram estejam cheias de mensagens rebeldes contra um governo instituído, rebeldes contra essa nação, porque você está focando na sua visão partidarista e política, por mais podre que ela possa ser. Você está focando em si, você quer a solução em si mesmo. Nós precisamos aprender com Josafá. A oração, o clamor, o olhar para Deus é o argumento mais forte que nós podemos ter. Mas aqui para nós, amado, que homem tem argumento suficiente para com Deus? Deus, tu precisa me socorrer pelo seguinte, olha aqui, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Que homem tem argumento, amado? O único argumento que temos contra Deus é o argumento que Josafá usou. É citar os próprios feitos de Deus. Porque nenhum homem tem argumento suficiente diante de Deus. E como Josafá usou os argumentos de Deus, Deus então vai responder, amado. A resposta de Deus vem no verso 14. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel e trineto de Matatias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. Como é que Deus vai responder? Tem um homem ali que tem uma linhagem que eu vou usar ele para mim. Não é que o homem era especial não, amado. Nada disso. Deus é fiel a si mesmo e diz, eu vou usar alguém da minha linhagem, a quem eu separei de um povo levita, para tratar dos meus assuntos com a nação. Eu vou escolher um deles. E Deus derrama do Espírito dele sobre esse homem. E aí o homem, pelo Espírito de Deus, vai dizer, escutem, todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá. Assim diz o Senhor, não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme. Pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Você crê nisso, amado? Você crê nisso, igreja? Não fique desanimado. Essa luta não é sua. Você não é vítima de um acaso. Você é parte integrante de um propósito de Deus para a humanidade. Se permita ser usado para isso, ainda que a sua morte possa contribuir com isso. Disse o homem movido pelo Espírito do Senhor. Não tenham medo, não fiquem desanimados. Batalha não é de vocês, mas de Deus. Olha a solução, amado. Amanhã desçam contra eles. Eis que virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no final do vale, em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Que maravilha, amado. Olha que Deus tremendo. Deus está dizendo, exército, a luta não é de vocês, a luta é minha. Mas você está pensando que vai ficar em casa, sentado de braços cruzados, olhando a paisagem. Arme-se para a batalha. Levante-se e vá ao encontro do inimigo. Esse é o recado de Deus para a sua vida. Levante-se dessa cadeira. Vista-se de todas as armas espirituais e parta em confronto com o inimigo, sabendo que a luta não é sua e que o Senhor vai te dar vitória. Aleluia. Verso 17. Vocês não precisarão lutar, mas precisam ir. Precisa se dispor e ir. Precisa correr o risco e ir. Tomem suas posições.
armas, escudo, capacete. Se posiciona, amado. Só os covardes não se posicionam diante de Deus. Só os covardes. E foram os covardes que com Gideão, Deus diz: Gideão, manda esse povo voltar. Eles não têm parte no meu exército. Eles não têm parte na minha batalha. Volte. Para ele soou como: fica em casa. Fica em casa. Não tem lugar para você no exército do povo de Deus. Não tenham medo nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã. E o Senhor estará com vocês. Qual é a ordem, amado? Saia para enfrentar. E o Senhor estará com você. Josafá prostrou-se com o rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Que coisa, mano. O que foi que o povo fez? Deus, nós vamos obedecer, mas nós precisamos te adorar. Verso 19. Então os levitas, descendentes dos coatitas e dos coreitas, levantaram-se e louvaram o Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. O que foi que o povo fez, amado? Seu rei, que reuniãozinha demorada é essa? E cansei de estar em pé com esse menino no braço. Cansei de estar em pé nesse sol escaldante. Está na hora de ir para casa, rei. Agora que vai começar, amado. Agora que eles vão começar a louvar e adorar a Deus. Agora. De madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, o rei, o líder, Josafá, diz mais uma coisa para ele, abre aspas. Escutem-me, Judá e povo de Jerusalém. Tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão a vitória. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor de sua santidade, indo à frente do exército cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Nem um glória a Deus, igreja. Deem graças ao Senhor, porque o seu amor dura para sempre. O exército ia cantando assim. Eu tive uma pequena experiência no exército, Petrônio serviu, e quem teve essas experiências percebe que os caras lá botam a gente para correr, cantando uma musiquinha. Todo armado e cantando uma música qualquer. Esse exército saiu para enfrentar um inimigo, tendo de Deus a promessa que a batalha não era deles, mas que eles precisam partir sem temor para enfrentá-los. E eles vão fazendo o que, amado? Cantando e louvando, adorando a Deus. Rendei graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Rendei graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. O povo marchava assim, amado. O exército de Deus marchava assim, indo enfrentar um inimigo. Talvez o meu alterar de voz já despertou do seu cochilo aí na sua poltrona confortável. Mas você deveria estar em pé, repetindo as palavras que Josafá ordenou ao povo, dando graças ao Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscada contra os homens de Amon e de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Os amonitas e os moabitas atacaram os dos montes de Seir para destruí-los e aniquilá-los. Depois de massacrarem os homens de Seir, destruíram-se uns aos outros. Deus fez uma confusão ali, amado. E eles se autodestruíram. Verso 24.
quando os homens de Judá foram para o lugar aonde se avista o deserto e olharam para o imenso exército, viram somente cadáveres no chão. Ninguém havia escapado. Então Josafá e os seus soldados foram saquear os cadáveres e encontraram entre eles grande quantidade de equipamentos e roupas e também objetos de valor. Passaram 3 dias saqueando, mas havia mais do que eram capazes de levar. No 4º dia, eles se reuniram no vale de Beraca, aonde louvaram ao Senhor. Por isso, até o dia de hoje, esse lugar é chamado Vale de Beraca. Depois, sobre a liderança de Josafá, todos os homens de Judá e de Jerusalém voltaram alegres para Jerusalém, pois o Senhor os enchera de alegria, dando-lhes vitórias sobre os seus inimigos. Entraram em Jerusalém e foram para onde? Foram para casa descansar, porque estavam exaustos. Foram ao templo do Senhor e ao som de liras, harpas e cornetas. O temor de Deus, por conta disso, amado, veio sobre todas as outras nações, quando souberam como o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. Se tem alguém que tem que temer o Senhor, amado, são os nossos inimigos. Nós temos que confiar e obedecer. Nós temos que louvar. Nós temos que olhar para Ele e para as suas promessas. Orar de Bíblia aberta. Dizer: Senhor, está escrito aqui. Mas nós precisamos te obedecer. Senhor, em nós não há força. Nós não sabemos o que fazer, mas sabemos clamar a Ti, porque está escrito: e se o meu povo orar e me buscar, Tu responderás dos céus e sarará a nossa terra. Aleluia. Mas a nossa terra não será sarada se a igreja do Senhor não tiver disposição para enfrentar, para obedecer, para louvar e para adorar. E o reino de Josafá se manteve em paz, pois o Deus lhe concedeu paz em todas as suas fronteiras. Mas quais foram então as estratégias que Josafá usou? Podemos destacar pelo menos 3 coisas aqui. Primeira coisa, a atitude. A atitude de Josafá não foi de buscar ajudas em terceiros, não foi de se acovardar, não foi de tentar, apesar da sua fraqueza, tentar resolver a situação, não. A atitude dele foi: eu vou consultar o Senhor, mas eu vou exigir que o meu povo faça jejum e também ore e busque ao Senhor. Povo, ninguém em casa, todo mundo em assembleia, do mais velho ao mais novo, todo mundo diante do templo do Senhor, buscando a graça, a resposta e a solução da parte dele. Essa foi a atitude de Josafá. Segunda coisa foi a oração. Uma oração argumentando com Deus, com os próprios argumentos da palavra de Deus. Porque nenhum homem tem argumento em si mesmo para convencer a Deus de coisa alguma. A única coisa que podemos dizer para Deus: Senhor, sou pecador, fraco, carente e necessitado da Tua graça sobre mim. Senhor, me socorre em minhas fraquezas, porque em mim mesmo eu não posso nada, não tenho nada em mim mesmo, mas eu sei que podemos olhar para Ti, confiar em Ti. Terceira estratégia, providenciada pelo próprio Deus, através do profeta e usando a liderança do rei, foi constituir pessoas, levitas, homens, mulheres, crianças, para que todos pudessem louvar e adorar a Deus. E sobre a ordem real, o exército marchou disposto a enfrentar o inimigo, cantando, louvando e dizendo: olha, louve ao Senhor, adore o Senhor, porque o seu amor dura para sempre, a sua misericórdia dura para sempre. Essas foram a estratégia de Josafá. Se a sua estratégia continua sendo ficar em casa, amado,
talvez sejamos partes daquele exército que Gideão mandou voltar. Volta. Não há espaço para você aqui. Que essa palavra possa ter mexido com os seus valores, com o seu compromisso, com a sua percepção de quem deve ser o Deus que você serve, ou pelo menos diz servir. Quem é o teu Deus, Senhor? Quem é esse que você pensa que não tem poder para te livrar? Que você pensa que vai escapar só porque está atrás de uma máscara N90 ou 95, nem sei qual é a melhor, atrás de um face shield, atrás de capas, mantas ou qualquer outras coisas. Isso ajuda, isso pode ser usado, mas tudo isso é secundário em relação àquele que tem poder para dizer: filho, essa batalha não é tua, mas você é um elemento essencial nessa batalha. Você precisa ter coragem, se dispor para enfrentar um inimigo, crendo que eu sou a tua proteção, eu sou a tua vitória, eu sou a tua segurança, diz o Senhor. Que Deus te abençoe, que possamos agora entrego meu viver por amor a ti, meu rei. Meus sonhos rendo a ti, os meus direitos dou. O orgulho eu vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego, e eu entrego tudo a ti, tudo a ti. aleluia. Eu canto esta canção de entrega a ti, Jesus. O que o mundo dá, eu deixo aos pés da cruz, por conhecer a ti e ao teu nome dar louvor, sentir tua alegria, partilhando tua dor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego, e eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Senhor, nós entregamos essa manhã no teu altar. Senhor, nós entregamos cada lar, cada família representada, cada pessoa que está congregando, cada pessoa que está desfrutando, Deus, desse momento de adoração, desse momento de comunhão na tua presença. Senhor, nós entregamos diante do teu altar todas as nossas ansiedades, todos os nossos medos. Senhor, nós entregamos diante do teu altar todas as famílias que estão sofrendo, que estão perdendo seus entes queridos. Senhor, nós entregamos as UTIs dos hospitais diante do teu altar. Senhor, que o teu Espírito Santo adentre em cada hospital e venha curar. Senhor, repreende o espírito de morte que tem se levantado em meio à nação, em meio à humanidade. Tu és o Deus Todo-Poderoso. Senhor, levanta a tua igreja,
que está acomodada para orar, para te clamar, para buscar do teu Espírito no meio da congregação. Aleluia. Para que venha sarar essa nação, sarar os corações daqueles que estão feridos, daqueles que estão aflitos. Senhor, envergonha a tua igreja que está amedrontada. Senhor, levanta líderes corajosos para fortalecer os seus liderados, falando dos manifestos do Senhor, falando do Deus Todo-Poderoso que nós servimos. Senhor, traz a memória da tua igreja. Aleluia. Quem é o Senhor? Quem são os teus manifestos, os teus feitos na vida da tua igreja? Aleluia. Senhor, adentra os lares nessa manhã da tua igreja reunida. E fortalece, Senhor, os músculos espirituais. Senhor, nos livra do vírus da incredulidade, do vírus do comodismo, do vírus que tem tomado conta do teu povo. Senhor, nós queremos fazer a nossa parte, mas nós sabemos que o Senhor é quem vai fazer o que nós não podemos fazer. Aleluia. Faz o impossível acontecer. Você mostra, Deus, quem Tu és. Aleluia. Tu és o Deus Todo-Poderoso, que todas as nações tremam diante de Ti. Nós queremos entregar a nossa vida, a nossa fé, tudo diante do Teu altar. Tu és o Deus, Tu és o nosso Deus. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. Entrega a Deus. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. Aleluia, Senhor Deus. Aleluia. Aleluia. Glorificado, exaltado, engrandecido seja o nome do Senhor. Amém. Aleluia. Senhor, nós queremos orar agora pela mãe do irmão Cícero, Senhor. O que quer que ela esteja passando, o que quer que ela esteja sentindo, nós clamamos a Ti como igreja que Tu intervenhas do céu, Senhor. Que ela possa ser socorrida por Ti e que isso seja um motivo para que ela creia em Ti, para que ela se renda a Ti, para que ela confie em Ti como Senhor e Salvador da vida dela. Senhor, nós abençoamos a vida dela, nós repreendemos os ataques do maligno contra a vida dela, em nome de Jesus. Que a casa dela, Senhor, seja alcançada pela Tua graça e pela Tua misericórdia, em nome de Jesus, Senhor. É assim que nós oramos, clamamos e Te pedimos, e se você crer, diga amém. Minha amada, então, aviso. Em quarta-feira, amado, então, temos culto de oração, transmissão a partir das 19h30. É verdade que às vezes ocorrem atrasos técnicos, mas também está fora da nossa gestão, conhecimento ou suficiente ou capacidade. Mas saiba que muito cedo nós estamos ali preparados e tentando deixar tudo pronto para que você possa cultuar a Deus, né? Para que você possa ser abençoado com uma mensagem de Deus para a sua vida, e que isso renove a sua fé, que isso faça você crescer no conhecimento de Deus, crescer na fé e adorar esse Deus Todo-Poderoso que nós cremos. Amém, amado? Então, quarta-feira, acompanha nesse canal, que a graça, que a bênção, que as misericórdias de Deus sejam sobre sua vida, que você se posicione como Josafá não apenas se posicionou, mas ordenou que o seu povo se posicionasse. Que você obedeça como aquele povo obedeceu, e somente assim você também será vitorioso como eles foram. Deus seja louvado. Amém. Aleluia.